Meu Deus, tá gravando agora. Então é importante que vocês estudem e aprendam esse conteúdo. Então, como é que eu fiz? Prestem atenção, viu? No caso de Camila Vitória, dona Camila, bom dia, tudo bom? A senhorita finalizou lá a atividade, mas não respondeu. Pelo menos não tem resposta sua. E eu estou dando 2 oportunidades para todo mundo, porque eu não quero que vocês fiquem de recuperação. Não quero nem fazer recuperação com ninguém. Só se não tiver jeito mesmo, se vocês não fizerem nada, aí eu não vou dar nota de graça. Pro, Oi? foi porque ontem de noite eu acabei muito tarde e eu tava com muito sono. Aí eu saí e aí finalizou. Hum, Entendeu? entendi. Não se preocupe não. Então, Mas hoje eu vou terminar. pronto, porque o formulário está lá, eu deixei disponível para vocês fazerem. Caso tenha até esses problemas, vocês podem abrir, porque eu tenho a opção de vocês só fazer uma vez ele e não enviar mais. Uhum. Como eu estou dando a oportunidade de vocês fazerem até 2 vezes, que se eu corrigir e perceber que algum aluno tirou um, por exemplo, poxa, a pessoa que tirou um, ela vai ter que, se ela tirar 4 na prova, ainda assim ela não está na média. Eu não quero, eu quero vocês com no mínimo 3. O que é que eu faço? Vou lá, vou chamar vocês no privado, vou dizer, ó, você acertou essa e essa. Refaça aí sua avaliação, tá? Porque não se saiu bem. Dúvidas, falem comigo. E aí eu ajudo vocês. Eu não dou a resposta, não vou dar a resposta para vocês, mas eu ajudo a entender. Se ficar com alguma dúvida do assunto, eu vou explicar, tá? Teve aqui aluno que eu já fiz isso, ó. Já fizeram a segunda oportunidade e se saíram bem na segunda. Então já estão com uma partezinha da nota ali já garantida. E ainda tem os 2 pontos do qualitativo, né? Mas assim, imagine, ó, tirou 3 nessa atividade, tira 3 na prova 6, já está na média. Quando juntar com o qualitativo, dependendo do aluno, da participação, tira 2, pronto, já fechou 8, ó, já encerra o ano assim, filé. Bem, então façam essa atividade, tá? Alguma dúvida, algo para vocês me perguntarem? Não? Não. Não, Pro. Pronto. Sendo assim, deixa eu me pegar aqui. Esse exercício de fixação da página 15 a gente não fez, né? Ou fizemos? Acho que não, que eu não anotei aqui. Olha aí, por favor, o exercício de fixação de voz passiva. Nós fizemos? Se fizemos, eu não anotei. Página 15, livro 4. Quem tiver com o livro 4 aí, olha aí, pelo amor de Deus, me ajudem. Que página é, professora? 15. Deixa eu ver aqui, peraí. Não. Fizemos não, né? Pronto. Não. Então vamos começar a fazer a revisão para a prova, então. É melhor. Que aí a gente já treina aqui. Vamos começar com vozes verbais. Como tem algumas pessoas sem livro, como Renata, que acabou de falar, Matheus, né? Vamos lá. Vou ajudar vocês aqui. Nessa sessão do exercício de fixação, na primeira questão, nas frases a seguir, identifiquem que voz se encontram cada uma das formas verbais destacadas. Então, eu vou copiar aqui e aí a gente vai ter oportunidade para todo mundo responder, ó. O ônibus chegou com antecedência. Voz ativa ou voz passiva aqui?
Ativa. Todo mundo concorda com o Matheus? Sim ou não? Matheus disse que é voz ativa. Sim. Só Pedro que concorda? Eu concordo, prof. É isso mesmo, ó. Quem chegou? O ônibus. Página 15 do livro 4. Mas, primeira questão, essa? Tá certa, Renata, tá errada não. Da página 15, sim. Livro 4. Veja se você tá com o livro errado. Tá certo? Foi isso mesmo, professora. Então, observem que eu tenho aqui o sujeito que está praticando essa ação aqui de chegar. Então, se ele pratica, ele é um sujeito ativo, por isso a voz ativa. Letra B. O homem foi envolvido por um redemoinho. E aí, voz ativa ou voz passiva? Passiva. Qual tipo? Analítica ou sintética? Analítica. Sim. Analítica, exatamente. Percebam que ela tem todas as informações. O homem está sofrendo, nesse caso aqui o sujeito sofre a ação do verbo, está dizendo que ele foi envolvido, e ele informa também quem está praticando essa ação, que é um redemoinho, que seria o agente da passiva. Então, eu tenho todas as informações aqui, não é uma oração compacta, reduzida, por isso ela é minha voz passiva, está analítica. Vamos ver outro. Aquele acontecimento será lembrado por todos. Voz ativa ou voz passiva? Ativa. Todos concordam com o Matheus, que é voz ativa? Ou estão com dúvida? Lembrem-se que eu não vejo o rostinho de vocês, porque vocês não se mostram para mim. Eu preciso pelo menos ouvir vocês. Matheus já deu a opinião dele. Cadê o restante? Professora, eu fiquei em dúvida nessa. Pronto. Ficamos em dúvida. O que é que a gente vai fazer? Vamos olhar o verbo. O verbo principal seria o quê? Lembrar. Lembrado. Quem é que está praticando essa ação de lembrar? Agricultura será lembrada por todos. As pessoas? Por Todos. todo. Por todos, exatamente. Sim. Sendo assim, por todos é o sujeito. Nessa oração aqui, ele é o sujeito. Sim. Sim. O sujeito é aquele acontecimento aqui, ó. Nessa oração, quem é que vai ser lembrado? Aquele acontecimento. Nesse caso aqui, o por todos, o sujeito aqui, ó, não está praticando a ação. Percebam, aquele acontecimento será lembrado por todos. Então, quando vocês olham o sujeito e olham a questão da ação do verbo, esse sujeito aqui não pratica a ação, ele sofre a ação. Quem pratica a ação, vocês já me disseram que é todos. Que está aqui no finalzinho, ele não é o sujeito está aqui, ó. Só vocês perguntarem, será lembrado, quem será lembrado, ou o que será lembrado, aquele acontecimento. Então, já identifiquei meu sujeito. No entanto, vocês mesmos já disseram para mim que quem pratica a ação, nesse caso, não é o sujeito, é por todos. Ou seja, neste caso, o meu sujeito está praticando a ação ou ele está sofrendo a ação, recebendo a ação do verbo? Está recebendo a ação. Exatamente.
Então, se ele recebe essa ação, eu tenho uma voz passiva, analítica ou sintética? Sintética. Todos concordam? Sim. Sim. Voz passiva sintética tem o pronome apassivador se. Eu acho que é analítica, prof. Então, é analítica. Eu não tenho meu pronome apassivador se aqui. Eu não tenho aquela oraçãozinha compactada, sintetizada, resumida. E se vocês vão Ô, estudar prof, isso... Oi? se não for atrapalhar a senhora poderia me explicar de novo o que é analítica? Porque eu esqueci. Posso? Deixa eu mostrar a próxima, porque aí eu já Tá coloco a bom. diferença das duas. Aqui, ó. Tá. Registrou-se a história. Quando a gente olha para essa oração aqui, registrou-se a história, a ação de registrar está sendo feita pela história ou alguém que está registrando, provavelmente? Alguém está. Embora, muito embora, essa informação não está nessa oração. Essa minha oração, podem perceber que ela é uma oração mais resumida. Ó. Registrou-se a Sim. história. É o que eu estou dizendo. Então, eu compactei ela, eu resumi, reduzi. Essa seria a minha voz passiva sintética. A minha voz passiva sintética tem esse pronomezinho aqui, o pronome se, que é chamado de pronome apassivador, porque ele transforma a minha oração numa voz, coloca numa voz passiva, não ativa. Já no caso aqui de cima, eu tenho uma oração com todas as informações. Quando eu olho o meu verbo, eu tenho aqui uma locução verbal. Será lembrado. Beleza. Qual é o sujeito dessa oração? Aquele acontecimento será lembrado. Quem é o sujeito? Se. Não, nessa oração aqui, ó, Mateus. Aquele acontecimento será lembrado por todos. Qual é o Aquele. sujeito? Aquele acontecimento. Muito bem. Então, eu tenho aqui o meu sujeito. Mas quando eu vou olhar a ação praticada de lembrar, é o sujeito que pratica essa ação? Sim. É aquele acontecimento que lembra alguma coisa? Sim. A ação de lembrar não é praticada pelo acontecimento. É sofrida pelo acontecimento. Ele recebe essa ação. Quem pratica são esses aqui, ó, por todos. Então, eu tenho a ação, eu tenho quem sofre a ação e tenho quem pratica a ação. Eu tenho todas essas informações. Então, eu tenho uma voz passiva analítica. Ô, prof, Oi. então todos que vai sofrer ação, porque é o acontecimento. Então, todos vão praticar a ação. Que, ó, aquele acontecimento será lembrado por todos. Sim. Lembrar é uma ação, não é? É. Quem é que lembra, nesse caso, nessa oração aqui, quem é que está lembrando alguma coisa? Todos. Todos. Então, quem está praticando a ação? Todos. Todos. Todos aqui que são praticantes da ação. Ou seja, o meu sujeito aqui não pratica ação. Se o meu sujeito não pratica ação, ele recebe o efeito dessa ação. Todos lembram de quê? Eles lembram daquele acontecimento. Quando eu falar que aquele acontecimento será lembrado por todos, eu estou dizendo que aquele acontecimento está recebendo essa ação de ser lembrado. Ah, tá, entendi agora. Consegui? Agora fez sentido. Uhum. Pronto. Então, por isso é a voz passiva. O sujeito não está praticando a ação, ele está sofrendo a ação. A diferença da passiva analítica para a sintética é reduzidazinha e tem esse pronome aqui, si, que é chamado de pronome passivador. E a analítica eu tenho todas as informações. Eu tenho o sujeito que sofre a ação
eu tenho o verbo, no caso a locução verbal, e tenho o agente da passiva, que na realidade é quem praticaria aquela ação. A analítica me dá todas as informações, ou a informação mais detalhadazinha, tá certo? Beleza? Ok. Sim. Então vamos adiante. A escritora está preparando um novo livro. E agora, aqui eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos. Está preparando. Mas nesse caso, está preparando, qual seria o sujeito? Quem é que está preparando alguma coisa? A escritora. A escritora. A escritora. E quem é que está praticando essa ação de preparar um novo livro? A escritora. A escritora. A Ou escritora. seja, eu tenho um sujeito ativo, eu tenho um sujeito que pratica a ação, Sim. voz ativa, voz Sim. passiva, Voz ativa. voz Ativo. ativa. O depoimento foi colhido. Voz ativa, voz passiva. Oi? Passiva. Passiva. Voz Passiva. passiva. Analítica ou Analítica. sintética? Analítica, exatamente. Sintética. É analítica. Se fosse sintética, Matheus, eu teria aqui, ó, esse pronomezinho. Por exemplo, se eu fosse transformar aqui em voz sintética, ela ficaria colheu-se o depoimento. Viu? Entendeu? Ficou Entendi. um verbo só, o pronome apassivador, o pronome si, e o restantezinho da oração. Nesse caso aqui, eu tenho o sujeito e tenho minha locução aqui, meus dois verbos que têm o sentido de um só, que é chamado de locução verbal. Não tive, sempre que for voz passiva sintética, vai ter esse pronomezinho si, tá certo? Vamos lá. Segunda questão. Vou só ver aqui rapidinho. Cadê? Ela não tá aqui, não? Peraí, viu, gente? É rapidinho. Deixa eu só verificar alguma coisa aqui. Ah, não. Vamos lá, vamos continuar. Segunda questão. As orações a seguir estão na voz ativa. Passe-as para a voz passiva analítica. Então, eu tenho aqui, ó, todas as crianças comeram os lanches. Está na voz ativa. Eu tenho um sujeito, todas as crianças. Esse sujeito é ativo, porque é ele que pratica a ação de comer. E eu tenho aqui o meu objeto indireto. Estou aqui dizendo o que é que eles comeram. Vamos transformar isso aqui em voz passiva. Como é que ficaria? Oi? Foram comidos pelas Sonhá-la. crianças. Oi? Fale aí mais alto um pouquinho, por favor. Os lanches foram comidos pelas crianças. Exatamente. Os lanches foram comidos pelas crianças. Como é que nós chegamos a isso? Eu tenho aqui, vocês já identificaram, você já sabe que essa primeira oração está na voz passiva ou voz ativa. Então, eu tenho o verbo aqui, comeram, e eu estou dizendo o que foi que as crianças comeram. Então, eu vou pegar esse objeto aqui
e vou transformar ele em sujeito. Eu vou colocar ele sofrendo essa ação, porque na realidade o lanche que foi comido, o lanche que sofreu a ação, quem praticou foram as crianças e o que sofreu a ação foram os lanches. O que é que eu vou fazer? Vou só trocar de posição. Vou pegar esses lanches aqui e vou colocar no iníciozinho da frase. Os lanches. Aí eu trouxe ele aqui para o início. Só que se eu pegar o meu verbo e colocar comeram, do mesmo jeitinho que ele está aqui, eu vou estar colocando esse lanche como voz ativa, sendo que a gente sabe que o lanche não come nada, né? Tô usando. Calma aí. Que o lanche não come nada. Então, se eu quero transformar ele em voz passiva, eu tenho que colocar o verbo de uma maneira que indique que esse lanche está sofrendo a ação. Então, se eu não vou colocar os lanches comeram, eu vou colocar o quê? Até porque não foram os lanches que comeram, os lanches foram comidos. Então, eu vou colocar essa minha locução aqui. Os lanches foram comidos. Então, sobrou o que da minha frase, minha gente? Sobrou isso aqui, ó. Todas as crianças. Mas faria sentido eu colocar assim, os lanches foram comidos, todas as crianças? Sim. Não, Não, tá faltando alguma coisa. um pouco. Exatamente. Então, aqui vai ficar assim, os lanches foram comidos por todas as crianças. Então, eu peguei esse todas as crianças e trouxe para cá para o finalzinho. Conseguiram entender essas modificações e o porquê que a gente faz essas modificações? Sim. 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 Ótimo. Então, vamos para a próxima. Vamos ver aqui agora. Eu cumpri o desafio estabelecido. Como é que ficaria isso aqui na voz passiva? Pedro, não responda. Nada pessoal. Vamos lá. Luciana. Oi, Pro. Oi, vamos lá. Eu cumpri o desafio estabelecido. Como é que ficaria isso aqui na voz passiva? O desafio foi cumprido por mim? O desafio. Só o desafio? Tá faltando nenhuma palavrinha, não? O desafio foi cumprido por mim. Isso aqui estabelecido fica onde? Bem estabelecido. É. Posso falar, professora? Quem é? Júlia. Pode. Poderia ficar assim, ó. O desafio foi cumprido por mim. E essa palavra, Ficaria. e essa palavra estabelecido fica onde? Pro, Oi, o fale. desafio desafio foi estabelecido por mim estabelecido foi por mim. cumprido? Exatamente. O desafio estabelecido foi cumprido por mim. Percebam que a gente mudou o pronome. A gente vai colocar por eu. A Mari está querendo. Peraí, daqui. Nós mudamos o pronome, mas agora vocês entenderam direitinho como é que faz. Peraí, um minuto. Eu fora. Agora. Tchau. Desculpem. Então, quem cumpriu o desafio, quem praticou a ação, eu. Agora eu vou colocar o desafio, que foi o que sofreu essa ação de ser cumprida, eu vou colocar ele no início como sujeito. Então, fica o desafio estabelecido, foi cumprido por mim. É interessante, importante que vocês prestem atenção a isso. Ó. A gente, nos dois exemplos aqui, a gente não descartou palavras das orações.
a gente pode ter feito alguma modificação, como nós fizemos aqui. Nos verbos, a gente fez uma modificação. Aqui, ó, em comeram, ele foi para uma locução verbal, em foram comidos. Nessa segunda opção aqui, ó, cumprir, ele se transformou numa locução verbal, foi cumprido. E houve uma outra mudança aqui, no pronome. Em vez de eu, ele saiu aqui para mim. Mas a gente não deixa nada de fora. Os lanches foram comidos. Se vocês chegarem na prova e colocarem assim, como aqui tinha antes. Eu não lembro quem foi que citou. Os lanches foram comidos pelas crianças. Está na voz passiva? Está. No entanto, não se colocou corretamente a frase anterior na voz passiva. Por quê? Porque a voz passiva, não, a voz anterior... Tá confusão, desculpe. A oração anterior não me diz as crianças comeram os lanches. Ela diz todas as crianças, então eu tenho que colocar todos esses termos. Então, o meu sujeito seriam todas as crianças. Para ele sofrer a ação, teriam que ser todas as crianças. Por isso que aqui, todas as crianças foi repetido. Assim como o eu foi repetido aqui. Só que só houve a mudança da forma do pronome, porque ele deixou de ser um pronome do caso reto para ser um pronome do caso oblíquo. Porque ele deixou de praticar a ação. Se a gente viu, foi aula gravada do YouTube, isso logo no início da pandemia. Eu fiz até uma tabelinha para vocês, na época numa lousa branca pequena. E aí eu lembro que eu coloquei isso. Nós temos os pronomes do caso reto, que são pronomes que são ativos, que praticam a ação. Quando esses pronomes vão sofrer efeitos dessa ação, como aqui, ó, o estabelecido foi cumprido por mim, nesse caso aqui, ele mudou a posição, ele deixou de ser sujeito, aí ele vira um pronome oblíquo, porque ele deixou de ser sujeito. Tá certo? Ou não? Vamos em frente. Todos já leram o livro indicado para a prova. Deixa eu copiar aqui. Para vocês fazerem. Todos já leram o livro indicado para a prova. Vamos lá, gente. Não vai tirar termo nenhum, né? Só vai fazer o que Posso? precisa. Pode. O livro indicado para a prova já foi lido por todos. Indicado para a prova já foi lido por todos. Concordam? Sim. Corretíssimo. Nós não deixamos nenhum termo para trás, nenhuma palavra para trás, e fizemos somente as mudanças que eram necessárias. O verbo de leram, ele foi para foi lido. A palavrinha já que estava antecedendo o verbo continua aqui antecedendo minha locução verbal. Colocamos todos e colocamos todos aqui. Só acrescentamos a palavrinha por, porque precisa para ter sentido. Mas não houve nenhum termo deixado para trás. Então, aqui está corretíssimo na voz passiva. E para encerrar essa questão, vamos ver se dá tempo antes de acabar aqui. Os alunos preencheram as fichas. Ficaria... Posso? Deixa eu ver se tem mais alguém. Além de Pedro, Rebeca, Luciana, e Júlia e Matheus. Nós temos João Guilherme. Cadê você? Cadê você, João? Ele saiu, foi? Porque eu chamei ele. Ah, filho da pé.
Professora, Oi. Professora, eu sei que a senhora não quer que eu fale, mas eu queria falar, sim, né? É, Eu está sei, aí, mas é ó. porque eu quero que os outros participem também. Professora, Tá bom, então. Deixa eu tentar. Manu! Triste. Ô, Manu! Oi. Sente aí, Manu. Os alunos preencheram as fichas e na voz passiva ficaria como? professora, ele falou que a internet caiu. Mentira! Toda vez a internet cai na hora que eu chamo ele. Exatamente na hora que você chamou, a internet caiu. É a segunda e a terceira vez que isso acontece. Bora, bora, bora. Vai cair, Manu. Os alunos preencheram as fichas.